Olá, gente, eu sou a Rita Alves do canal Mãe aos 41 e eu vou dizer hoje pra vocês o que eu usei na mala maternidade, tá bom? Eu vou falar do meu filho, depois eu falo o que eu usei na minha, né? Eu fiz aquela mala maternidade maravilhosa, né? Parecia que eu ia viajar, né? Tava de férias, parecia que eu ia viajar. Porém, não usei muita coisa, né? Eu levei 4 trocas, né? E só usei 2, né? Porque quando a enfermeira deu banho no meu bebê, ela já trouxe ele com a roupinha do hospital. Aí, né, eu levei o shampoozinho, que foi muito importante, tá? Aqui é minha colinha, né? Na bolsa do meu bebê eu levei, o que eu utilizei foi o shampoo, né, de Johnson & Johnson para recém-nascido, que foi muito útil. O álcool 70, né, porque tinha lá no hospital, não tinha aquele de apertar, mas tinha um pouquinho assim no lugar onde eles põem os bebezinhos, que eles dão banho também nesse mesmo local, né. Aí era pouquinho, então eu levei o meu para pôr no umbiguinho do bebê, né, com algodão. O que eu utilizei, a gaze eu não usei, né, porque para limpar o umbiguinho tinha que ser com o algodão, o cotonete, né. Então eu utilizei o cotonete com álcool 70 para limpar o umbiguinho dele. Lencinho umedecido eu utilizei, né? Para recém-nascido eu levei um pacotezinho com 48 unidades. Eu usei todos. As fraldas RN e P que eu levei, né? Das duas, da Cremer RN e a outra da P. Eu utilizei 18 fraldas. Por quê? Porque o mecônio, né, que quando o bebê nasce da sujeirinha, olha o meu bebê fazendo barulhinho, na sujeirinha do parto, né, ele espelha o mecônio, é uma gosma que sai, né, no cocôzinho dele, que parece um chocolate bem grudento, né, escuro, né, e aquilo ali impregna, então tem que passar o lencinho bem devagarzinho para tá limpando, que aquilo parece uma cola preta, né. Aí, eu também, né, eu falei das 2 troquinhas, né, que eu levei, que foi muito importante. A pomadinha eu levei também, porque assim, colocava a fraldinha, o meu filho mijava, fazia xixizinho, né. As enfermeiras não queriam, mas só que eu optei por, né, trocar e colocar. Porque lá no hospital não pode levar chupeta e nem mamadeira. A gente tem que amamentar nós mesmos, pelo bico não, né? Então eu tinha que fazer das tripas coração para formar bico, para tentar dar o mamar pro meu bebê, né? Porque até a fórmula eles não deram, né? O SUS. Aí, né, que nem tava lá, né, proibido ou chupeta, levei 2 cobertores, um para forrar o bercinho, que é o bercinho não, que é onde também dá banho no bebê, né, para forrar ele, né, 2 coeiros que precisou também, um para forrar, coloquei o cobertorzinho e coloquei o coeiro por cima, né, fora as 2 troquinhas, que só utilizei as 2 troquinhas. Eu passei 2 dias no hospital, depois que meu bebê nasceu, graças a Deus, eu não vi a hora de sair para levar meu bebê para casa, né, e tinha umas fraldinhas lá que eles deixaram também, mas era bem fraquinha, né? Então a gente colocou a nossa, a gente prefere colocar a nossa, né? Sempre assim. Aí as 2 toalhas de banho, que foi muito importante, porque quando a enfermeira ela usa uma, né, a outra já tem que estar seca. Então a gente estende a toalha na cama onde a gente dorme mesmo, tá? A gente estende a toalha ali, né, para poder secar, e para outra, né, tá molhada para fazer a troca, para não deixar a toalha úmida. As toalhas de banho, o trocador levei também, né, porque eu tinha uma companheira de quarto, né, e ela teve uma menininha, eu tive um menininho, né, o meu Ita, né. Foi isso que eu levei o que eu utilizei da mala maternidade do meu bebê, né. As 2 troquinhas, que teve a toquinha, o body, o mijãozinho, o macacão, a meinha, né, e a toquinha.
que eu colocava sempre, né, pra ele não passar frio. E o cobertor, que foi numa época meio fria, né, mas o quarto, nossa, era muito abafado mesmo, né, parecia um quarto branco, assim, que ficava nós duas, eu e essa companheira de quarto, né, e não tinha ventilação, tinha uma obra perto, aquela barulheira, né, que eu pensei que não podia fazer obra perto de hospital, bagunça no meio da rua, né, que a gente ouvia tudo pela janela, né, aí, dois paninhos, e os paninhos de boca, também usei bastante, gente, pra limpar, tá, o que eu não usei foi a gaze, o algodão eu usei, tá, pra higienizar o umbiguinho dele, né, fazer higienização do umbiguinho, tanto é que, graças a Deus, assim que chegou em casa, né, o umbiguinho do meu bebê foi bem zeladinho, ele caiu no 3º dia, eu tenho até hoje guardadinho, né, num potinho que eu guardei, o umbiguinho do meu bebê. Aí, vou contar agora o que eu levei na minha mala e o que eu utilizei. Na minha mala, foi poucas coisas, gente, eu fiz uma mala como se eu fosse viajar para um cruzeiro. Coitada de mim. Eu levei 4 calcinhas, né? Porque eu falei assim, não, eu vi vários vídeos de mamãezinhas levando poucas calcinhas. Eu levei calçolão mesmo, né? Calçola. Eu levei 4 calçolas, né? E essas grandes, né? E um pacote enorme de absorvente pós-parto, desses bem grandão. Eu utilizei todos. E ainda, pra utilizar todos, eu ainda pedi, tinha uma senhorinha enfermeira muito boa, né, ela ainda falou assim, Fia, como você tá, eu falei, nossa, eu acho que não era normal, porque minha companheira levou um pacote de absorvente comum, né, noturno, e não tava sangrando tanto, e eu sangrava muito, né, tanto é que eu usei fralda, né, ela conseguiu ainda 2 fraldas pra mim, de adulto, pra mim poder utilizar, né, pra poder colocar. E a roupa do hospital, porque eu levei 2 camisolas, só pude usar uma, que era na hora da visita, né, que entrava o pai, né, a minha sobrinha veio me visitar, né, meu esposo, aí pra não constranger a outra companheira do quarto, né, a gente colocava, porque o camisola do hospital era rasgado, né, que a gente ficava sem o sutiã, né, e sem e só com a calcinha, e então ele era rasgado, né, aí tinha que colocar o camisola só nessas horas, né, para poder retirar, aí depois retirava o camisola para não sujar, né, e colocava a roupa, o roupão do hospital, uma camisola do hospital, né, que tinha, né, levei uma toalha de banho, né, um avental do hospital que eu falo, né, aí, né, ó, não podia lavar na hora do banho. O que eu usei foi o sabonete líquido, né? Não usem, gente, sabonete em barra, porque se cair no chão vocês perdem. E o hospital ele não fornece, né? Por causa teve a pandemia, tudo ele não fornece. Então, usem o líquido, que é melhor, né? Eu usei o líquido, né? Usei bastante o líquido, né, para poder tomar banho, e não pude passar um lápis, um batom, porque não dava tempo. Por quê? Porque você tá tão dolorida, você tá tão fragilizada, que a única coisa que você quer é pegar o seu miudinho, o seu bebezinho, né, ou sua miudinha, e levar embora para casa, para você tomar um belo de um banho, né, para poder relaxar e voltar. E eu tava tomando um remédio, aquele quarto branco, sabe, um quarto branco de hospital, luz acesa, né, eu tomava banho de porta aberta para ficar olhando o meu bebê, né, porque a minha amiga do quarto, ela dormia demais, e na hora que ela deitava, ela já roncava, né, foi um sarro, mas tudo bem, passou. E um sutiã de amamentação, né, porque como é que fala, eu trouxe intacto o absorvente de seio, porque não utilizei, né, porque o meu leite não saía muito, saía mais na hora que ele puxava, né, que foi o mais importante que ele tomou, né. Aí, né, fiquei esses 2 dias acordada, gente, sem conseguir dormir,
porque eu tomava remédio, tive que parar nesse intervalo, então tava dando umas reações meio esquisitas. E as enfermeiras, graças a Deus, estavam me ajudando, né? Mas no hospital, né, não podia dar, levei chupetinha, levei gás, levei um monte de coisinha pra ele, mas só que não pude usar, tá? Então, pra mim, foi só isso daí que eu pude usar. Foi uma camisola, uma toalha, que também secava na grade da cama, que eu dividia a minha grade da minha cama, que era 2 pessoas por quarto, por causa da pandemia, né? Aí quem fez a primeira troca do meu bebê foi a minha sobrinha, a Dani. Um beijo, Dani, obrigado. Né, que eu tava muito mal, eu tava muito amarela, eu perdi muito, tava perdendo muito sangue, né? E tava naquele desespero. Eu falei, meu Deus, se eles não me derem alta, como é que eu vou ter mais, né? Vou ter que pedir pro meu esposo trazer mais absorvente pós-parto pra mim. Mas eu já tava ficando louca dentro do hospital. A única coisa que a gente quer é sair do hospital com o nosso bebezinho no colo e levar ele pra casa, pro nosso aconchego do nosso lar. Porque além do que eu passei, que tem no vídeo aí, gente, do relato de parto, que não foi fácil, né? Aí ainda passar mais 2 dias, eu falei, nossa, é muito pra mim, porque eu já tinha passado os dias antes, né? E forçou o parto, né? Foi uma violência obstétrica, mas isso tá no vídeo, eu quero que vocês assistam aí, tá bom, gente? E esse foi, né, o que eu levei na minha bolsa, o que eu usei e o que o meu bebê usou, tá? Aí fica a dica aí pra vocês, mamães, não leve muita coisa, tá? Porque não vai utilizar. Eu levei muita coisa, me lasquei. Só fiz montoeira de bolsa, tá bom? E não pode ficar colocando no chão, por causa das bactérias. Então eu utilizava uma mesinha onde eu comia, pra poder pôr minhas bolsas, né? Aí tirava, colocava em cima da cama, aí a moça falava, a enfermeira falava, não pode, né? Porque os lençóis foram trocados, e trocavam direto os lençóis, porque sujava muito, né? Que eu vazava muito, né? E esse foi o que eu levei, gente, na bolsa maternidade minha e do meu bebê. Se vocês gostaram, deixa seu joinha aí pra ajudar o canal, tá? E se inscreva e compartilhe, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.